Querido irmão, querida irmã, estamos celebrando o quinto domingo do tempo comum. E a palavra de Deus neste domingo vai nos ensinar que Deus precisa de cada um de nós para que a gente possa evangelizar e anunciar o seu reino aos demais. Deus não conta com pessoas perfeitas, mas Ele conta justamente conosco, para sermos os seus colaboradores na difusão do seu reino. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, doutorando em Teologia Bíblica pela FAGE. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus dominical. Minha saudação aos queridos radiovintes da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, da Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossas parceiras na evangelização. Na primeira leitura temos um trecho de Isaías capítulo 6. Antes de mais nada, estamos gravando aqui ao ar livre porque nossa casa está com reforma, então está impraticável fazer uma gravação em casa, então por isso estamos aqui no ar livre, aqui numa praça aqui pertinho aqui de casa aqui, para gravar esse programa de hoje. A primeira leitura, Isaías capítulo 6, narra a vocação do profeta Isaías. Detalhe, ele era um sacerdote, ele era alguém que praticava o ofício religioso, fazia o sacrifício no templo, e um dia Deus o chamou para ser profeta, para portar a palavra de Deus. Primeira lição: não é porque a pessoa pratique religião ou tenha ofícios religiosos que ela seja profeta, que ela porte uma palavra de Deus para o povo. Foi o caso do profeta Isaías, foi o caso do profeta Ezequiel, que está lá no exílio da Babilônia, passou pela mesma experiência. Pois tudo bem, o Isaías estava realizando seu ofício lá no templo e tem um chamado de Deus para ele. Ele faz a experiência da santidade de Deus, se sente impuro diante do chamado e Deus o purifica. Deus o purifica. Então perceba que esse detalhe da pessoa se sentir indigna de prestar esse serviço a Deus é um detalhe que vai aparecer praticamente nas 3 leituras deste domingo. Na primeira leitura, o sacerdote Isaías se sente indigno, impuro de ser profeta e portador da palavra de Deus para o povo de Israel no seu tempo. Na segunda leitura, nós temos o testemunho de Paulo acerca da ressurreição de Cristo, acerca de que Cristo morreu e ressuscitou por nós, apareceu aos apóstolos, e aqui que está o detalhe: apareceu a ele como a um abortivo, de tal maneira que ele nem se sente apóstolo, porque ele foi perseguidor da igreja. Perseguidor da igreja. Ou seja, Paulo, que foi talvez um grande perseguidor da igreja, depois se tornou, graças ao chamado de Cristo, o maior missionário da igreja primitiva. Ele se sente indigno do chamado, mas Deus o chamou mesmo assim. Ele topa a parada e ele vai remodelar a fé em Cristo, porque antes de Paulo se pensava que para ser cristão tinha que ser nascido em Israel, e Paulo, por meio da sua experiência, vai nos ensinar que todos aqueles de que povo que pertença, de que cultura que pertença, pode ser cristão, basta passar pela graça do batismo e configurar a sua vida, a vida do Cristo. E o Evangelho, Jesus chama os pescadores, os pescadores para serem pescadores de homens. Então é muito interessante. Jesus não foi atrás, por exemplo, da elite intelectual de Jerusalém, da elite intelectual da Galileia. Não, ele vai atrás dos pescadores. E por que justamente os pescadores? Bom, segundo os historiadores, desde o governo de Herodes Magno, o mar da Galileia, ou o lago da Galileia, ou o lago de Genezaré, era pesadamente tributado por Herodes a favor do Império Romano. Então, quando aparece o profeta Jesus de Nazaré anunciando que o reino de Deus está para chegar a qualquer momento, os pescadores são os mais interessados. Perceba, por exemplo, que Pedro ele tem funcionários. Então, Pedro não era de todo pobre, ele tinha um negócio e via o seu negócio sendo destruído por causa da imposição romana, por causa da tributação romana. E eles deixam tudo para seguir a Jesus. E a cena da pesca milagrosa é uma cena muito interessante, porque no Evangelho de João, essa pesca milagrosa acontece após a ressurreição. E a cena da pesca é uma cena altamente simbólica, Porque se o barco simboliza a igreja,
e a atitude de pescar simboliza encher o barco de peixes, ou seja, os peixes simbolizam as pessoas. O ato de pescar simboliza a evangelização. Quando se anuncia o evangelho a partir de Jesus, obedecendo à palavra de Jesus, as pessoas são atraídas para ele. Quantas vezes nós fazemos inúmeros serviços e pastorais na comunidade e as pessoas não aderem a Jesus? A igreja pode estar até cheia, mas igreja cheia não significa que aquelas pessoas aderiram a Jesus, porque muitas vezes as pessoas buscam uma experiência religiosa como qualquer outra experiência. Mas, de fato, a pessoa buscar a comunidade, aderir à pessoa de Jesus, querer viver a palavra dele, isso é só pela graça de Deus. Isso é só pela graça de Jesus. Pela graça de Jesus. Então é muito interessante que, em obediência à palavra de Jesus, a pesca acontece. Em obediência à palavra de Jesus, muitos são atraídos a viver verdadeiramente o Evangelho. E Jesus vai dizer a Pedro que agora, de hoje em diante, ele será pescador de homens. Olha que coisa mais linda, porque o mar, na literatura bíblica, simboliza o mal. Então, pescar do mar significa tirar os homens, tirar a humanidade das garras do poder do mal, das forças do mal, e inseri-las dentro da comunidade cristã. A igreja, o barco, simbolizado pelo barco, na qual eles poderão viver a sua adesão a Cristo, poderão viver o seu batismo, poderão viver a sua comunhão com Deus, a sua santidade, libertos da escravidão do mal. E veja, dentre os discípulos, né, se a gente for olhar os 12 que são chamados, ou seja, nós temos Pedro, que tem um bom coração, mas na hora H negou a Jesus. Nós temos Judas, que traiu Jesus por dinheiro. Nós temos João e Tiago, os filhos de Zebedeu, que têm um pavio muito curto, são muito estourados, querem usar até de violência para perseguir os inimigos de Jesus. Ou seja, é um bando de gente imperfeita. Nós vamos ter um zelota, vamos ter um revolucionário, nós vamos ter, por exemplo, Mateus, que é um pecador público. Ou seja, os primeiros que seguiram a Jesus não eram perfeitos, não eram santos, eram gente como a gente. Mas só que com um detalhe, quiseram dar a vida por Jesus, quiseram de alguma maneira seguir a Jesus. Então por isso retomo o que eu disse no início. Deus precisa de cada um de nós. Todos nós temos a consciência de que nós não somos santos, somos impuros, indignos, traidores, mas Deus conta conosco para que o seu reino possa crescer. Então deixemos-nos tocar pela graça de Deus, deixemos-nos tocar pelo seu amor e aceitemos esse chamado tão bonito que Deus nos faz de colocar a nossa vida a serviço dele na comunidade cristã. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM e à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossos parceiros da evangelização, e a você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.